On the Road, de Jack Kerouac, é considerado a bíblia da geração beat. A geração beat foi um movimento literário originado nos Estados Unidos em meados dos anos 50 do século passado, por um grupo de jovens rebeldes. Esses jovens estavam fartos do modelo tradicional americano pós-Segunda Guerra Mundial. A geração beat foi o embrião do movimento hippie. Essa geração era avessa às normas. Esses jovens tinham a intenção de se expressarem e encarar o mundo livremente. Então eles começaram a produzir obras literárias, muitas vezes movidos por drogas, álcool, sexo livre e a música mais inspiradora da época, o jazz. Além de escrever, esse grupo curtia ali a sua rodinha de amizades, viajavam, bebiam e faziam outras loucuras juntos. Os escritores beat davam destaque a experiências espirituais mais profundas. Muitos deles desenvolveram interesse pelas religiões orientais. Eles acreditavam que poderiam alcançar um grau maior de elevação da consciência através do desregramento dos sentidos. Quanto à origem do nome beat, informalmente poderia significar cansado ou abatido, porém Kerouac mudou o significado para emplacar as conotações mais ou menos imprecisas, como otimista, beatífico ou no ritmo, ou on the beat. Beatnik, que também é bastante usado, não é um sinônimo de beat, mas um termo pejorativo criado pela mídia da época para designar jovens que tentavam imitar o estilo beat. Na literatura, o movimento durou entre 1944 e 1959. O beat chegou a outras manifestações artísticas, mas com menos força. A geração beat influencia movimentos estudantis, a luta por causas ecológicas, a liberdade sexual, os hippies, os mochileiros, influencia as músicas de compositores como Bob Dylan e Jim Morrison. O punk rock é considerado uma retomada dos valores beat por sua característica selvagem e contestadora. O nome mais conhecido dessa geração beat é Jack Kerouac, mas tem ainda nomes como Allen Ginsberg, William Burroughs e Neil Cassady. O livro On the Road, que é um marco da contracultura, foi lançado em 1957 e em 2012 foi filmado por Walter Salles e traz todas essas loucuras que a geração beat é capaz de realizar. A memória é o fio condutor do livro, onde é perceptível uma influência de Proust. No livro, que é autobiográfico, Saul Paradise, que seria o próprio Jack Kerouac, e Jean Moriarty, que seria Neil Cassady, são os dois grandes personagens e aventureiros do romance. Durante 7 anos, essa dupla vai fazer grandes viagens pelo território americano e pelo México e viver grandes experiências de forma totalmente desregrada no estilo viva e deixe viver. Os personagens viajam de caminhão, de trem, de carona e de ônibus. São mencionados no livro os ônibus da famosa e icônica Greyhound, que tem o galgo inglês como símbolo e que aparece em muitos filmes americanos. Quem já não viu, é até um clichê. Os personagens têm grandes encontros regados a excessos e a muito jazz, que era uma música que sofria discriminação na época. Grandes figuras do jazz como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Lester Young, Thelonious Monk são mencionados na obra. No livro há uma oposição clara entre o sonho americano ligado ao sucesso e ao consumismo e a transgressão a esse sonho, o que no fim para muitos torna os Estados Unidos mais tolerável, interessante e humano. Vamos ver alguns trechos do livro. Os americanos estão sempre bebendo em bares à beira das estradas nos domingos à tarde. Eles trazem seus garotos, tagarelam e discutem entre cervejas. Por toda a América estive em bares de beira de estrada bebendo em companhia de famílias inteiras. As crianças comem pipoca e batatas fritas e brincam lá nos fundos.
Tinha comprado minha passagem e estava esperando pelo ônibus para Los Angeles quando subitamente vi a mais deliciosa garota mexicana. Ela passou bem à vista, de calças compridas. Estava num dos ônibus que acabara de chegar entre suspiros ruidosos do freio a vácuo. Os passageiros desciam para um breve descanso. Os seios dela apontavam em frente, empinados e indiscutíveis. Seus quadris estreitos pareciam deliciosos. Seu cabelo era longo, lustroso e negro. Seus olhos eram duas coisas azuis imensas, com certa timidez lá dentro. Daria tudo para estar no ônibus dela. Uma angústia trespassou meu coração, como acontecia sempre que via uma garota pela qual estava apaixonado indo na direção oposta neste mundo grande demais. Lucille jamais me compreenderia. Gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Me confundo inteiro e fico todo enrolado correndo de uma estrela cadente para outra até desistir. Assim é a noite, e é isso que ela faz com você. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, a não ser minha própria confusão. Decidimos que todos contariam suas histórias, mas um por um, e Stan seria o primeiro. Temos logo um caminho pela frente, preambulou Jean. Portanto, você deve se esforçar e agir com toda a indulgência possível, tratando de relembrar cada mínimo detalhe que puder. E ainda assim não conseguirá contar tudo. Mas calma, calma, Jean advertia Stan, que já havia começado a contar sua história. Você deve relaxar também. Stan mergulhou na história de sua vida enquanto varávamos a escuridão. Começou contando suas experiências na França, mas para contornar dificuldades cada vez maiores, voltou atrás e recomeçou desde o princípio, recordando sua infância em Denver. É isso aí, On the Road é considerado um livro que produziu uma geração.